Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas. Estamos iniciando mais uma edição da nossa programação, o programa Despertar para o Saber em Cristo, programa de oração, de mensagem bíblica, onde você, toda segunda-feira, toda quinta-feira, no sábado, a partir das 19 horas, você está recebendo uma edição especial aí, uma edição maravilhosa, uma edição edificante, que vai trazer renovo, que vai trazer fortalecimento da sua fé, vai trazer renovação para a sua vida espiritual. E nós hoje estamos fazendo a edição da nossa série especial. A gente está divulgando uma série especial de 5 vídeos que fala sobre. Hoje nós vamos falar sobre a justiça que está na Bíblia, a justiça divina. E a Bíblia ela é recheada quando fala em justiça, referente ao contexto da palavra de Deus, a justiça divina. A Bíblia é recheada. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, justiça que está dentro dos valores éticos e morais cristãos. É o segundo vídeo nosso. No primeiro vídeo a gente falou sobre honestidade. Hoje a gente vai falar sobre essa edição maravilhosa que fala sobre a justiça, os valores éticos e morais dentro da justiça. Como base do nosso estudo, a gente vai deixar lá para o final, a gente fazer a nossa oração de agradecimento lá no final. E o nosso texto base do nosso estudo está aqui. Justiça e valores éticos morais cristãos. O texto base é o livro de Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, e Isaías, livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 17. Miqueias 6, no versículo 8, diz assim: Ele te declarou, o homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, senão que pratiquemos a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isaías, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: Aprendei a fazer o bem, procurai o juízo e ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Pronto, esses dois versículos aí são a base do nosso estudo. E esse tema, quando falamos sobre justiça, a justiça revela o valor, é um valor que revela o coração de Deus para a nossa vida. E o ponto 1 de estudo fala assim, do nosso estudo: a definição de justiça no contexto bíblico. A justiça na Bíblia vai além de leis e julgamento. Ela está ligada ao caráter de Deus, o caráter de Deus. E deixa eu só a gente acender melhorar aqui a nossa visão. Isso, tinha esquecido, mas é nosso para ampliar ficar melhor a visão. Aí diz assim: a justiça na Bíblia vai além de leis e julgamento. Ela está ligada ao caráter de Deus e à forma correta de se relacionar com Ele e com o próximo. No grego, fala assim, dixosane. No grego, justiça significa dixosane, conduta correta diante de Deus e das pessoas. No hebraico diz assim, tzedek, que significa reto, justo e honesto. E ponto 2 do nosso estudo fala assim, a justiça como um valor de Deus. A Bíblia afirma que Deus é justo em tudo o que faz. Ele não se corrompe, ele não favorece ninguém injustamente e não aceita suborno. O livro de Salmos, no capítulo 89, Salmos 89, no versículo 14, diz assim: Justiça e direito são os fundamentos do teu trono.
Graça e verdade te procedem. Deuteronômio, o livro de Deuteronômio 32, versículo 4, diz assim: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. Vamos para outro ponto agora do nosso estudo. Nosso Ainda continuamos, a gente colocou alguns exemplos aqui da justiça de Deus. Aí, como se dá essa justiça de Deus? A justiça de Deus, ela corrige com amor. A gente podia botar até 10, mas colocamos só 3 mesmo. A justiça de Deus, ela corrige com amor. A justiça de Deus salva com misericórdia. A justiça de Deus julga com equidade. Que maravilha. Ponto 3 fala assim sobre a justiça de Cristo, a justiça que salva, a justiça de salvação. No Evangelho entendemos que ninguém é justo por si mesmo. Romanos 3,10 diz assim: mas em Cristo somos justificados. Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz que Jesus é a manifestação perfeita da justiça de Deus. Aí diz: ele morreu por nossos pecados para que fossemos feitos justos diante de Deus. A reflexão em 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Aqui, ponto 4 do nosso estudo, que fala justiça como valor ético, moral e cristão. Aí diz assim: a justiça deve ser praticada no dia a dia para nós cristãos atuais, como parte do fruto do Espírito Santo e a santificação de Deus na nossa vida. Exemplos práticos de justiça como valor ético e moral cristão. Ser justo nas finanças, não se corromper, não sonegar, pagar as suas dívidas, ser justo também e fiel com relação aos seus dívidos, às suas ofertas, ser justo no trabalho, ponto 2, não explorar ninguém, ser honesto, ser íntegro, ser fiel no seu trabalho. 3, ser justo nos seus relacionamentos, não julgar ninguém sem a misericórdia do Senhor, ser bondoso, ser compassivo, ser misericordioso para com as pessoas. Aí diz Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, diz assim: ele te declarou o homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ponto 5 do nosso estudo, que fala sobre a injustiça. Essa injustiça aqui, ela é o oposto da natureza de Deus. Essa injustiça aqui, ela está achada como injustiça, ela é pecado. Ela afronta o caráter santo de Deus. A Bíblia condena esse tipo de injustiça. Diz assim, ponto, a opressão aos pobres, que está em Provérbios 22, que diz assim: não roubes aos pobres, porque é pobre, nem oprima em juízo ao aflito. Vamos continuar o nosso estudo ainda, que fala no ponto 12, fala sobre o suborno. Êxodo capítulo 23, versículo 8, diz assim: não receberás suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. Aí 3, balança enganosa. Provérbio 11, no versículo 1, diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Diz assim: a alegria deve ser uma voz profética. Corrigindo aqui, diz assim, a correção, a observação diz assim: a igreja deve ser uma voz profética em todos os dias na atualidade, contra a injustiça social, contra a injustiça racial, contra a injustiça radical também.
contra a injustiça econômica, contra a injustiça espiritual. A igreja deve ser uma voz profética nos dias atuais. Ponto 6 do nosso estudo, que fala assim: justiça como missão da igreja atual. Justiça como missão atual referente à igreja. Jesus iniciou seu ministério lendo o livro de Isaías 61, que fala sobre libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor, ou seja, restaurar a justiça. Isaías, como Jesus iniciou seu ministério, Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Versículo 2: e a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de planto. Versículo 8. Porque eu sou o Senhor, amo o juízo, justiça, e odeio o roubo e a iniquidade, que quer dizer pecado. Aí, outro ponto do nosso estudo fala assim: a igreja é chamada. Aí, essa interrogação, para que a igreja é chamada? Quando referimos ao tema principal, sobre a justiça. A igreja é chamada para denunciar as injustiças com amor. A igreja é chamada para praticar o cuidado com seus vulneráveis, com os mais necessitados, com os pobres. A igreja é chamada para defender a dignidade humana como reflexo da imagem de Deus para todos. Aí a gente podia botar 10 pontos aqui, se você ver na Bíblia aqui, a gente tinha como relatar aqui 10 pontos o porquê a igreja é chamada com relação à justiça. Aí, ponto 8 do nosso estudo, que fala sobre justiça e reino de Deus. Aí, buscar a justiça é buscar o reino de Deus. Olha que maravilha. E diz assim, o livro de Mateus, no capítulo 6, 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é um lugar onde a justiça reina, flui, liberta, transforma e salva. Ponto 9 do nosso estudo, que diz assim: os desafios para os dias atuais, para nós cristãos, nos dias atuais. Como viver com justiça num mundo tão injusto e tão corrupto. Aí os desafios para nós cristãos nos dias atuais é resistir à cultura da corrupção, agir com ética, mesmo quando ninguém está te vendo ou vendo você. 3. Ensinar os nossos filhos a ser correto e justo, andar com justiça. 4. Não ser conveniente com discriminação, a opressão às pessoas. E a gente pode também colocar aqui até 10 pontos, mas colocamos só esses 4 mesmo, porque senão ia ficar grande demais o estudo. Ponto 10 do nosso estudo, que fala assim: viver com justiça, revelando Jesus no mundo atual, revelando Jesus para a nossa vida, revelando Jesus no nosso ser, na nossa vida, para as pessoas. Aí diz assim: a justiça cristã não é apenas legal, ela é relacional, espiritual e prática. A justiça não é ideal, é uma ação que reflete o coração de Deus. A justiça não é uma ideia, ela é uma ação que reflete o coração de Deus. Que maravilha! Ponto 11º, o ponto 11 do nosso estudo, que fala sobre, a gente colocou aqui, que maravilha, colocamos aqui algumas perguntas, a gente poderia colocar muitas perguntas aqui referente a esse tema, justiça. Aí, perguntas e reflexões para nós cristãos nos dias atuais referente à justiça. Aí, perguntamos aqui, primeiro ponto: em quais áreas da sua vida você tem buscado mais justiça, ser mais justo nos dias atuais? Ponto 2. Você já foi vítima ou agente de injustiça nos dias atuais?
como reagir, como proceder referente à injustiça. Aí diz aqui agora, como sua igreja pode ser mais atuante em justiça social para os dias atuais? A outra pergunta aí é como sua igreja pode ser mais atuante em justiça social referente às pessoas na atualidade. Ponto 4 diz assim, o que significa na prática buscar o reino de Deus e a sua justiça? Olha que maravilha. Pronto, fica essas reflexões aí e a gente está chegando ao fim do nosso estudo. A gente vai logo mais aí ler a nossa, mas a gente ainda tem tempo ainda. Aí a gente vai fazer a nossa oração final. Antes disso, eu coloquei aqui, a Bíblia ela é recheada de exemplos. Temos diversos exemplos na Bíblia sobre justiça divina. Quando falamos de justiça divina referente às pessoas que receberam a justiça divina de Deus, Abraão, podíamos colocar aqui até 10, 20, tem muita coisa na Bíblia, tem muito contexto, nós colocamos só 4. A Bíblia fala em Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele é o maior exemplo de justiça de Deus. Ele viveu a fé, ele exercitou a sua fé, ele viveu pela fé e recebeu a justiça de Deus. É referência de Abraão que fala que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão, referência Gênesis no capítulo 15, versículo 6, Romanos 4, no versículo 3. Outro exemplo da Bíblia que nós colocamos exemplo de justiça divina, que recebeu a justiça, foi Daniel. Daniel é descrito como um dos homens justos. Sua fidelidade na oração constante o fizeram experimentar a justiça de Deus sobre sua vida. E também quando ele foi salvo, referente à cova dos leões. Referência bíblica é Ezequiel, capítulo 14, 14 ao 20, e o livro de Daniel 6 mostra essa referência de Daniel. Outro ponto fala sobre Davi, o guerreiro Davi, o rei Davi, e que está no livro de Salmos, capítulo 32, no versículo 1 e 2, Romanos, no capítulo 4, 6 ao versículo 8, que fala, apesar dos seus pecados, Davi se arrependeu sinceramente. Deus o perdoou e lhe imputou a sua justiça sobre a sua vida, mostrando que o arrependimento sincero atraiu o favor divino, a justiça divina para a sua vida. Deus ele teve misericórdia, a misericórdia dele e imputou a sua justiça sobre a vida de Davi. E outro exemplo que fala sobre o ladrão da cruz, aonde lá no versículo Lucas 23 ao 39, a referência bíblica que mostra que aonde o ladrão, ele crucificado, ele exclamou em voz alta, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. O versículo 43 diz assim, de Lucas 23, 43 diz assim, Jesus de imediato respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E mesmo nos últimos momentos de vida, aquele ladrão que estava sendo crucificado ali, Jesus reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e de imediato Jesus mostra que Jesus recebeu ele de braço aberto e imputou a ele sobre a promessa do paraíso, onde Jesus fala, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, que nesse momento a justiça de Deus, ela recaiu, foi imputada a justiça de Deus, a promessa de Deus, a promessa do paraíso, dele estar com Jesus sobre a vida dele, ele recebeu a justiça de Deus e a promessa que está no paraíso, na glória com o Senhor Jesus. E temos a Bíblia é recheada de diversos exemplos bíblicos que falam sobre pessoas que receberam a justiça divina pelo seu exercício maravilhoso da fé, onde Deus viu fé e imputou a justiça divina sobre a vida deles e delas. E
a nossa oração de agradecimento ao Senhor. A gente vai concluir o nosso estudo agora com a oração de agradecimento, onde a gente diz assim: Senhor Deus, Tu és misericordioso, bondoso, Tu és o Deus justo, santo. Nós te louvamos e agradecemos pela Tua justiça perfeita. Justiça é essa que Tu nos fazes, Senhor, com relação à nossa vida, com relação aos nossos propósitos, à nossa fé. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua justiça ela não falha sobre a nossa vida, ela traz luz aonde há trevas na nossa vida. A Tua justiça é a verdade onde há engano na nossa vida. A Tua justiça é a liberdade onde há opressão na nossa vida e nessa terra, Senhor. Senhor, somos gratos, Senhor, a Ti, porque sabemos que Tu és um juiz reto, um juiz que nos defende sempre, Senhor, das nossas opressões. Senhor, tem compaixão e misericórdia, Senhor, de todos, principalmente da nossa vida. Levanta, Senhor, nos fazendo cada vez mais humilde. Obrigado, Senhor, por Ti. Obrigado por encontrar, Senhor. Primeiramente, obrigado por encontrar a Tua justiça sobre a nossa vida, que a segurança do Senhor, a esperança do Senhor, a justiça do Senhor, ela recaia sobre a nossa vida. Senhor, sabemos que Tu és justo, Senhor, e será justo para sempre na nossa vida. Senhor, e nós sabemos, Senhor, que Tu és a nossa justiça, a nossa esperança. Nos ajuda a viver conforme a Tua justiça, Senhor. Senhor, amando e confiando na Tua misericórdia na nossa vida. Senhor, praticando, Senhor, a nossa vida, a retidão do Senhor, andando humildemente, Senhor, a cada momento. Que o Senhor possa, Senhor, nos imputar sobre a nossa vida a Tua paz, a Tua justiça nesse mundo. Senhor, e que nós, Senhor, também venhamos a refletir sempre o caráter do Senhor, as ações do Senhor na nossa vida, Senhor. E para que todos venham ver, Senhor, a Tua justiça, a Tua retidão, a Tua bondade, a Tua esperança, a Tua fé em nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos pelo o cuidar do Senhor, agradecemos pela misericórdia do Senhor para com a nossa vida. Senhor, te agradecemos porque Tu és tão bondoso para com a nossa vida, Jesus. Senhor, pedimos agora, Senhor, a Tua justiça, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua compaixão. Senhor, os Teus caminhos, os Teus preceitos, Senhor, justo, venha sobre a nossa vida, venha sobre a vida dos nossos líderes, sobre os nossos pastores. Senhor, derrama justiça, Senhor, misericórdia, Senhor, sobre os nossos líderes, sobre os nossos pastores. Senhor, derrama a Tua bênção especial na vida dos presbíteros, dos diáconos. Senhor, trazendo mais justiça, trazendo mais dignidade, trazendo mais retidão, Senhor, para com os nossos presbíteros. Senhor, também derrama essas bênçãos especiais, Senhor, na vida dos diáconos. Senhor, das senhoras, Senhor, que muitas das vezes nossas igrejas, tanto no Brasil e no mundo, os departamentos são comandados por senhoras que trabalham tanto, Senhor, abdicam tanto das suas funções para trabalhar em prol da Tua obra, crescer a Tua obra. Senhor, derrama as Tuas bênçãos espirituais, materiais, as Tuas bênçãos referente à justiça, à bondade. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa força, Tu és a nossa luz, Tu és a nossa proteção, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa justiça. Senhor, derrama, Senhor, cada vez mais a justiça do Senhor sobre os nossos irmãos e as nossas irmãs, Senhor.
Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais um momento de maravilha, Senhor, esse momento de exaltação, de conhecimento sobre o nosso coração, proporcionado pelo sopro do Senhor sobre o nosso coração, Senhor. Esse ensino maravilhoso que irá trazer edificação, renovo, crescimento, edificação e exaltação e fortalecimento para a tua igreja. Senhor, te agradecemos. Louvado seja sempre os teus ensinamentos para com a nossa vida. Jesus, somos gratos a ti, Senhor, nesse momento. Queremos agradecer em nome de Jesus pela tua bondade sobre a nossa vida, teu ensinamento sobre a nossa vida. Jesus, tu és maravilhoso para a gente, Senhor. Glória a Jesus em nossa vida, Senhor. Amém, Jesus.